Há dois anjos na Bíblia que têm nomes. O nome de um é Gabriel, o nome do outro é Miguel. E eu espero muito que vocês estejam gostando desse estudo dos anjos. Para mim tem sido algo maravilhoso me aprofundar no que a Bíblia fala. E a Bíblia fala muito sobre os anjos. E esses dois trazem para nós mais detalhes sobre esse reino angélico, um grupo de servos celestiais que estão fazendo a vontade de Deus de uma forma espiritual, algo que nós não vamos entender completamente nessa vida, mas a Bíblia nos dá vários detalhes para que possamos entrar nessas coisas, entender exatamente o que Deus está fazendo em certos casos. Então, nós gostaríamos de ver isso hoje à noite, considerando especificamente o anjo Gabriel. Gabriel e Miguel se encontram no livro de Daniel, no Velho Testamento. Também nós podemos achar Gabriel e Miguel no Novo Testamento. E o interessante é considerar o que isso quer dizer para nós. Estando no Velho Testamento, antes do nascimento de Jesus, centenas de anos antes, e depois vendo eles no Novo Testamento mencionados, mostra que os anjos são imortais. E, na verdade, Jesus nos ensina isso no livro de Lucas, capítulo 20, versículo 36. Anjos são imortais, não morrem. E nós sabemos que quando Deus condenar Satanás, que era um anjo que caiu com os outros, que são chamados demônios, eles vão passar a eternidade no lago de fogo. E são seres poderosos operando para fazer a vontade de Deus. Como já estamos notando, Deus é Deus. Eterno, perfeito, infinito e glorioso. Mas na sabedoria dele, vendo todas as possibilidades do que ele poderia fazer, ele decidiu usar anjos e usar os homens. E ele usa os anjos de uma forma especial e ele usa os homens de uma forma especial. A grande diferença entre eles e nós, além do fato que eles têm mais poder, etc., e são espíritos e nós temos os nossos corpos, é que os anjos não têm a salvação, não têm redenção. Jesus não morreu pelos anjos, somente por nós. E agora, vamos considerar esse anjo Gabriel. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, o 8º capítulo, para entender ele. Ele aparece especificamente para ajudar Daniel. Esse Gabriel, ele é um anjo, mas ele vem como um tipo de profeta, porque ele vai interpretar coisas, ele vai profetizar coisas para Daniel. Interessantemente, Daniel chama ele de um homem no livro de Daniel, mas no Novo Testamento, no livro de Lucas, ele é chamado o anjo do Senhor. E nós sabemos que o título no português anjo do Senhor pode ser Deus, mas no Novo Testamento vai da língua hebraica para a língua grega, e nós sabemos que a palavra Senhor não é a mesma palavra que nós achamos no Velho Testamento. Então nós não vamos dizer que o anjo Gabriel, sendo o anjo do Senhor no grego, é o mesmo anjo do Senhor que é Deus no Velho Testamento. E mesmo assim, comparando os dois testamentos e tudo que está escrito, nós notamos que há vezes que o anjo do Senhor parece que não é Deus, enquanto ele é em outros lugares. E nós podemos entrar naquele debate, mas eu já ensinei um vídeo inteiro sobre isso. Então, vamos entender o que a passagem diz aqui, como Gabriel é um servo de Deus que vem com a aparência de um homem para ensinar certas coisas, até coisas proféticas, para o homem de Deus chamado Daniel. E as profecias no livro de Daniel são incríveis. Para mim, uma das maiores provas que a Bíblia não é igual aos outros livros no mundo são as profecias
cumpridas nesse livro. E o livro de Daniel é um livro que consegue ligar o Velho Testamento e o Novo Testamento, porque passa 400 anos entre os dois testamentos. O livro de Daniel profetiza os eventos que aconteceram entre esses dois testamentos. E nós podemos ler muito sobre isso em livros históricos, etc. Então, por favor, valorize o livro de Daniel. Muitos ensinam o livro de Daniel com o livro de Apocalipse, porque é basicamente impossível entender vários detalhes do livro de Apocalipse sem ter um entendimento do livro de Daniel. E, na verdade, é basicamente impossível entender o livro de Apocalipse sem entender a maior parte da Bíblia. O livro de Apocalipse é um livro cheio de outros livros, cheio de outro conteúdo bíblico. É muito importante entender isso. Mas agora, então, o que acontece? Aqui no livro de Daniel, nós entramos na terceira parte do livro. O livro vai de uma língua para outra e volta para a língua hebraica aqui, nessa terceira parte, que começa em capítulo 8. E diz aqui em versículo 1, no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então, uma visão, algo especial, não acontece sempre, você pode até ver isso na Bíblia, acontece sim, Deus destaca os momentos que acontece, mas se você estudar tudo que acontece ao longo do tempo, é uma coisa raríssima. Versículo 2, e vi na visão, Daniel está falando aqui, e sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Na próxima matéria que nós vamos ensinar, eu vou ensinar sobre a escatologia. Então, eu não vou passar o tempo explicando todos os detalhes aqui, mas é necessário explicar um pouco essa profecia para eu poder mostrar alguns detalhes aqui. Quando ele vê esse carneiro, o Gabriel vai explicar algumas coisas, especificamente versículo 20, ele diz aqui, aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Nós precisamos entender, segundo as profecias no livro de Daniel, que surgiu o reino da Babilônia, que levou Israel para a Babilônia. Passou 70 anos lá e outro reino entrou. Esse outro reino era basicamente um reino de 2 lados. O primeiro era da Média e o outro reino da Pérsia. E esses 2 reinos são representados aqui com 2 chifres em versículo 3. E o segundo chifre sendo mais alto, mais poderoso. Então, esse reino da Média Pérsia se torna Pérsia. E vem do leste para o oeste para controlar o mundo e ter um impacto. Então, tinha o reino da Babilônia, agora vem e nós podemos ver o movimento desse reino da Média, da Pérsia, etc. Em versículo 4, vi que o carneiro, representando esse reino, dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Então, um reino crescente, ficando cada vez mais forte. Versículo 5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente. Então, no sentido oposto, indo contra esse primeiro reino do carneiro. E vindo do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E esse bode representa a Grécia, uma nação nem muito grande nos dias de Daniel. Mas veja aqui, versículo 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Então,
entendendo isso, está falando sobre a Grécia, e esse chifre notável era muito notável porque é uma profecia do próprio Alexandre o Grande, um homem não muito velho que conseguiu vencer uma grande parte do mundo, e ele fez isso com tanta rapidez que a profecia disse aqui, nessa visão que Daniel tinha, ele vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. É tipo, pulou uma vez e alcançou o outro lado. E com esse chifre notável entre os olhos. E versículo 6. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força, e viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo, quebrou-lhe os 2 chifres. Então o carneiro tinha 2 chifres, o bode quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E isso mostra como a Grécia ia ter essa grande vitória. E você pode estudar a história. Aconteceu. Agora, versículo 8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E interessantemente, quando Alexandre o Grande morreu, há um debate sobre como ele morreu, mas ele só tinha uns 30 e alguns anos de idade e morreu. Então, tanta vitória, não sendo vencido, e de repente ele morre. Então diz aqui, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4, também notáveis para os 4 ventos do céu. E nós sabemos que depois deles surgiu 4 pessoas e tomando conta dos cantos, vamos dizer, do mundo, que foi vencido pela Grécia através do Alexandre o Grande. Mas eles nunca tiveram o poder de Alexandre o Grande. Versículo 9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno. Então, não tendo muita importância, mas o qual cresceu, versículo 9, muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. Interessantemente, quando você vê o que a Bíblia fala, o relógio de Deus é a nação de Israel. O calendário de Deus é a nação de Israel. Você pode notar isso, até inclusive aqui em Daniel. E o que Deus menciona na Bíblia é o que Deus está fazendo com Israel. O que nós estamos fazendo hoje na igreja é uma pausa, vamos dizer, mas o calendário profético liga com eventos de Israel. Você nota, por exemplo, na maior parte do livro de Apocalipse, que fala sobre a tribulação, etc., o foco não é a igreja, porque a igreja não vai estar aqui. O calendário pula a igreja. Estamos nessa fase de Deus deixar os gentios entrarem no reino pela salvação que vem pela graça por meio da fé. Uma coisa muito interessante, mas é outra aula. Eu preciso focar aqui no anjo Gabriel, que está interpretando essa visão para ajudar Daniel a entender essas coisas. Então, aparentemente, quando diz aqui a Terra Formosa, está falando sobre Israel, sobre Jerusalém. Jerusalém, a capital de Israel, era um lugar muito importante para o rei Davi, para toda a nação de Israel. Ali eles colocaram o lugar para adorar a Deus chamado o templo, um lugar glorioso para sacrificar animais, para apresentar o sangue, para expiar o pecado do povo temporariamente, porque estavam esperando o Messias chegar, sem entender que ele ia ser o sacrifício como nós entendemos hoje. Amém, aleluia. Jesus é esse Messias, ele trouxe o sangue
perfeito, que é o sacrifício que precisava ser feito uma vez só. Amém, amém, amém. Mas aqui, então, quando vai para esse lugar, precisamos entender que essa terra formosa, esse lugar que tem a cidade de Jerusalém, é muitíssimo importante para Deus. E nós estamos vendo aqui esse chifre muito pequeno, cresceu muito para essa terra formosa. E nós podemos notar como outros homens chegaram perto desse lugar ou faziam certas coisas. Por exemplo, o Egito atacou Israel, escravizando o povo quando não estava na terra, mas estava no Egito mesmo. E Deus acabou matando um monte dos soldados, os primogênitos também. E parece que até o próprio faraó faleceu por causa do evento que podemos estudar no livro de Êxodo. E depois a Assíria chegou, a Assíria levou a maior parte de Israel embora, deixando Judá no sul. E quando o rei da Assíria, chamado Senaqueribe, queria invadir a cidade de Jerusalém, nessa terra formosa, Deus falou, não vai acontecer. E Deus acabou matando milagrosamente por anjos 185 mil assírios. E o rei Senaqueribe, ele acabou voltando para a terra dele, depois do qual ele acabou falecendo. Depois disso, surgiu a Babilônia. O rei da Babilônia era o Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era um homem ímpio, mas ele foi escolhido por Deus para punir Judá, para punir Jerusalém. Então, nesse caso, Deus permitiu ele entrar, destruir as coisas, o templo, etc., e levar os judeus de Judá para a Babilônia. E ele fez exatamente isso, deixou o povo morar lá e criar seus filhos, trabalhar. O povo acabou aprendendo a língua, outras coisas. Uma coisa interessante, o jeito que ele fez isso, o rei Nabucodonosor. Depois disso surgiu esse carneiro de versículo 3 e de versículo 20, com os 2 chifres, e acabou vencendo a Babilônia. E um dos reis dessa nação, a Pérsia, o nome dele era Ciro. E no primeiro capítulo do livro de Esdras e outras passagens, esse homem pagão, não de Deus, não sei como, mas Deus decidiu usar ele. E ele disse que Deus falou para ele para deixar o povo voltar para a terra prometida, a terra, como diz aqui, a terra formosa, e o povo acaba voltando. Você pode ler sobre isso no livro de Esdras, e como eles reconstruíram os muros da cidade de Jerusalém e também o templo nos livros de Esdras e Neemias. Uma história muito interessante. Daí chega a Grécia, outra nação. E há uma história, pessoas querem falar que não aconteceu, ou aconteceu e tudo. Eu não estava lá. Eu posso ler livros, não tem nem vídeo, né, da época para mostrar o que realmente aconteceu. Mas segundo a história, o líder Alexandre o Grande, esse chifre notável de versículo 5, ele chegou em Israel e encontrou o sacerdote. E quando ele viu o rosto do sacerdote, ele falou que ele viu esse mesmo rosto numa visão, etc. Então, ao invés de vencer Israel, Judá, etc., ele fez um acordo para o povo pagar impostos para a Grécia, e nada ruim, vamos dizer, aconteceu. Claro, a influência dos gregos influenciou os judeus. Algo que pode estudar quando você estuda a história da igreja e a história dos eventos entre os 2 testamentos, etc. Mas quando nós observamos essas coisas e como esse Alexandre o Grande morreu e depois o reino foi dividido
em 4 partes. Surgiu esse outro chifre muito pequeno. E acabamos aprendendo que o nome dele era Antíoco IV Epifânio. Um homem muito orgulhoso e profano. Um homem diferente do que Faraó, Senaqueribe, Nabucodonosor, Ciro e Alexandre o Grande. Esse homem é o único que conseguiu não somente entrar em Jerusalém, mas profanar o templo. Chegou um ponto de tanta arrogância e o desejo de controlar todo mundo segundo a religião dele, que ao invés de sacrificar um animal limpo no altar do templo, ele levou um animal imundo, um porco, contra toda a lei de Deus, contra os desejos dos judeus, e há livros escritos, livros históricos escritos sobre esses eventos. Os livros inspirados sobre isso, especificamente, é o livro de Daniel, e você pode ler sobre isso em outros capítulos, mas aqui especificamente dá esses detalhes. Versículo 9: e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. E lembra, Gabriel, o anjo, está explicando essas coisas para Daniel. Eu acho que falei Gabriel, mas é Gabriel que está profetizando essas coisas, explicando essas coisas para Daniel. Versículo 10. E se engrandeceu até contra o exército do céu. Isso é interessante. Esse homem muito pequeno, esse chifre muito pequeno, Antíoco IV Epifânio, diz aqui que ele engrandeceu tanto que ele se engrandeceu até contra o exército do céu. Essa mesma expressão se encontra em passagens como, por exemplo, 1 Reis 22, 19. Uma passagem que já estudamos numa aula anterior, que fala especificamente de um concílio entre Deus, Yahweh, Jeová, conversando com espíritos, os anjos, tendo uma conversa sobre o que fazer, e um anjo dá uma sugestão e Deus conversa com ele e aceita, e esse espírito se torna um espírito de mentira e engana os falsos profetas, e acabe a situação daquela época mudou por causa dessa decisão. E se não estudou isso conosco, pode voltar para os vídeos anteriores, é uma situação interessante. Você lê isso aqui e você acaba se perguntando, mas como é que esse homem pagão e profano conseguiu se engrandecer até contra o exército do céu? E não termina só aqui, porque diz, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Tipo, como é que um homem conseguiu fazer isso contra os anjos do céu, que tem o termo aqui, o nome aqui, exército do céu, ou as estrelas, que ele lançou por terra e os pisou. Existe uma outra interpretação que é que esse exército do céu aqui é especificamente Israel, a nação de Israel. E nós sabemos que em passagens como, por exemplo, Gênesis 12, versículo 3, que Deus disse para Abraão, sua descendência vai ser como as estrelas no céu. Então, nós entendemos que Deus liga Israel com essas coisas, mas é interessante que ele chama especificamente esse grupo o exército do céu, o próprio título dado para os anjos. Então, quando você considera isso e as outras coisas que ele vai falar aqui, acaba dando uma ideia de talvez um duplo sentido, ou seja, que esse termo pode ligar com coisas terrestres e coisas celestiais, e que esse homem, esse Antíoco IV Epifânio,
ele não operava sozinho. Ele operava por poderes diabólicos, ou seja, demônios. Que esse homem fazia coisas através do poder de Satanás. E olha o que Gabriel diz sobre ele em versículo 23. Mas no fim do seu reinado, quando acabaram os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações, dando uma ideia que ele tinha uma ligação com uma coisa espiritual, uma capacidade. E daí, isso nos leva a pensar sobre algumas coisas. Uma coisa é que o que acontece no mundo, especialmente de uma forma política, tem a ver com o que está acontecendo entre os anjos de uma forma invisível para nós. Outra coisa, e muitas pessoas notam isso, parece que o Antíoco IV Epifânio é um tipo do anticristo. Jesus liga isso, também Gabriel vai mostrar essa coisa para Daniel em capítulo 9, como o que aconteceu aqui com Antíoco IV Epifânio tem a ver com essas coisas. E claro, quando você acaba entrando no reino angélico e também considerar a escatologia, ou seja, as profecias sobre o fim dos tempos, você tem que tomar muito cuidado. Há muita especulação. Mas a ideia é ligar tudo que a Bíblia fala e ver tudo. E falar, bom, Deus mostra isso. O que é que ele está querendo nos dizer? Eu não acredito que Deus está querendo causar confusão. Mas, com certeza, ele quer que nós trabalhamos na palavra. E Deus até diz que os presbíteros que trabalham na palavra merecem mais honra. É uma obra, é uma luta. Eu estava pensando sobre isso esses dias. Muita pessoa não quer estudar a Bíblia e eu acredito que há muitos ministérios, eu estou falando de igrejas e outras coisas, que tem uma maneira de criar uma ideia cristã num ambiente que nem se preocupa com o estudo da Bíblia. É tipo algo emocional, com música, curas, sabe, cultos impactantes, e não foca nas escrituras. E surgiu tão forte isso, e espalhou tanto, que eu acredito que quando um homem estuda profundamente a Bíblia, há muitos que estão na igreja que olham para essa pessoa e desprezam essa pessoa. Que na verdade, você vê o que os homens de Deus faziam na Bíblia. O oposto deve ser, nós devemos olhar para um pastor que não quer estudar a Bíblia e falar, esse homem não presta. Ele não deve estar no ministério. Então nós precisamos entender, para compreender o que a Bíblia está falando aqui, vai exigir o nosso cérebro, vai exigir dedicação. Não, leva horas e horas, dias e dias, meses, anos, para entender muita coisa na Bíblia. E aqui, nós estamos tentando entender o que está acontecendo, e eu estou vendo algo aqui. Eu não quero dizer que é exatamente isso, mas o que eu estou vendo é que o que acontece aqui na Terra tem a ver com o que está acontecendo no céu, entre os anjos. Eu não sei se o que acontece aqui afeta os anjos, mas eu tenho certeza que o que acontece entre os anjos e demônios afeta a gente aqui. E uma clara prova disso é o livro de Jó, quando Satanás ataca, quando ele ataca Jó e a família de Jó, os servos de Jó, etc. Mas aqui, olha aqui, versículo 11. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, que aqui nós entendemos é Deus, é Jesus Cristo. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E nós entendemos aqui, está falando especificamente sobre Antíoco IV Epifânio, profanando o templo, proibindo o sacrifício normal, querendo sacrificar porco, um evento de grande profanação e tristeza entre os de Israel. E nós estamos vendo isso e também pensando sobre o anticristo. Vamos continuar, versículo 12. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. Vamos continuar aqui.
Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora? E para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Quando você vê essas duas palavras em versículo 13, santo e santo, e você presta atenção, você vai lembrar desses dois aqui, ou da ideia dos santos de capítulo 4. Em capítulo 4 de Daniel, usou o termo o vigia, e na aula anterior eu expliquei os vigias são anjos. E também com a palavra vigia naquela passagem, fala que esses vigias são santos. Aqui não usa a palavra vigia, mas volta a usar a palavra santo. E aparentemente Daniel está observando uma conversa entre dois anjos aqui, novamente conversando. Eu não posso dizer para você que o anjo que faz a pergunta aqui não entendeu o que estava acontecendo. Provavelmente era uma conversa para ser um sinal, uma visão, uma parte da visão que Daniel estava tendo. Ou seja, vamos fazer essa conversa aqui, uma pergunta e uma resposta, para ensinar Daniel. Porque Deus até faz isso conosco, Ele às vezes faz perguntas na Bíblia para nós, Ele sabe a resposta. E com certeza Deus dá muitas respostas aos anjos, não tudo, você pode notar isso em certas passagens. Mas, por exemplo, aqui Gabriel está explicando para Daniel o que ia acontecer. Então, aparentemente, Deus passou para o anjo Gabriel informações sobre eventos futuros, como profecia, para Daniel entender certas coisas. Então, anjos não são oniscientes, têm limites no entendimento deles. Mas se Deus quiser passar informação específica do futuro para um anjo, como por exemplo para Gabriel, ele pode, ele faz isso. Notamos isso aqui. E há uma pergunta aqui sobre a duração, versículo 14, e ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, e há um debate sobre o que isso quer dizer, mas vamos continuar, versículo 15, e aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Ele viu homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulau, um rio, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele me amedrontei e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Então ele está dizendo: eu sou Gabriel, esse anjo, e você está vendo coisas que não estão acontecendo hoje, vão acontecer no fim do tempo. Então, usando essa expressão aqui, parece que o anjo Gabriel tinha a missão de interpretar essa visão como uma profecia para Daniel, mas com o entendimento que ligava-se com Antíoco IV Epifânio, esse grego muito profano, e provavelmente também com o anticristo. Então, Antíoco IV Epifânio é um tipo do anticristo. Versículo 18. Estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra, ele, porém, me tocou, me fez estar em pé. Mesma coisa aconteceu com João no livro de Apocalipse. João caiu como morto. Jesus estendeu a mão e levantou João. Aqui acontece com o anjo Gabriel. E versículo 19, disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Ele vai explicando basicamente aqui o que eu expliquei para vocês. Vamos ver versículo 24. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Não é interessante isso? Parece que ele tem força satânica.
e destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que lhe aprover e destruirá os poderosos e o povo santo. E a Bíblia profetiza sobre muitos mártires durante o tempo do anticristo. Vamos continuar, versículo 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. Oh, irmãos, estamos vendo tanta enganação. Estamos passando por uma crise aqui no mundo e é difícil saber quem está falando a verdade. Eu fico orando, oh Deus, por favor, revela a verdade para nós. Há tanta mentira. E há muita pessoa que acredita facilmente em mentira. E durante o tempo do anticristo, ele vai ter o poder da mentira. E no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança, que talvez seja, se estiver aqui falando também do anticristo, porque também sabemos que está falando sobre Antíoco IV Epifânio, que já faleceu anos atrás, mas falando também do anticristo, a ideia talvez da aliança, e como ele vai destruir pessoas que têm paz e é uma enganação. Versículo 25 continua. E se levantará contra o príncipe dos príncipes. Quem é isso? Mas é Jesus, não é? Mas sem mão será quebrado. Que quer dizer, ele vai morrer como talvez Alexandre o Grande, de uma forma, que não por causa de um homem, que nós queremos dizer. Versículo 26. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo há alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. E não entendeu porque não tinha acontecido ainda. Então, essa foi a primeira vez que Gabriel aparece. Ele aparece como um tipo de homem, mas ele é anjo, um tipo de profeta, como mensagem para o profeta humano, Daniel. Daí nós chegamos aqui em capítulo 9. Em capítulo 9, a primeira metade, versículos 1 a 19, Daniel está confessando o pecado dele e da nação para Deus. É uma oração, irmãos, muito, muito especial. Mas depois, na verdade, nem depois da oração, durante a oração, o anjo Gabriel aparece de novo. Versículo 20. Estando eu falando e orando e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem, ele chama de homem, Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então, não fala que Gabriel tinha asas, nós já estudamos sobre as asas dos querubins e dos serafins, e já notamos os anjos que voavam por cima dos pastores, no livro de Lucas, mas aqui diz que o Gabriel veio voando para Daniel. Mas diz aqui, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então ele chegou para explicar coisas para Daniel que Daniel não entendeu. Eu acho precioso, e aqui versículo 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. Os anjos também não são onipresentes. Um anjo precisa viajar. Como eu já expliquei, mas eu acho tão interessante, vou falar de novo, como Deus tem como fazer de tudo, mas ao invés disso, ele escolhe usar homens. Também há coisas, vamos dizer, celestiais, que Deus também consegue fazer, mas ele opta por usar os anjos. Então, havia um tipo de atraso. Então, logo no início da oração de Daniel, em versículo 1 de Daniel 9, Gabriel ouve o mandato, o mandamento. Ei, Gabriel, vai,
Vai para Daniel para explicar as coisas para ele. Explica para ele. E ele está voando e Daniel está orando. Então, um período de tempo para ele chegar na presença do profeta Daniel. E nós vamos ver isso quando estudamos sobre o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, que há até lutas, batalhas na terra que se ligam com batalhas espirituais entre anjos e demônios, que pode atrazer até mais os anjos para que eles não façam a obra imediatamente. Algo muito interessante. Quanto mais você estuda isso, você fica pensando o que está acontecendo nesse universo que nós não vemos. Às vezes pode querer dizer que algo não acontece na hora que queremos, não porque não seja a vontade de Deus de uma forma restrita, mas é porque demorou para um anjo aqui ir de um lugar para outro por causa de alguns fatores espirituais que nós não vemos e chega. Mas nós vamos ver isso quando estudamos Miguel. Vamos continuar aqui. Versículo 22 de novo. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Daniel aparentemente era um homem muito especial para Deus. Deus observava o coração dele, o modo de viver. E Deus falou: esse homem precisa de ajuda. Eu vou mandar para ele o próprio anjo Gabriel para explicar essas coisas. E, irmãos, eu vejo o testemunho de Daniel. Ele realmente era um homem muito especial. Um dos poucos homens na Bíblia que você não acha pecado na vida dele. Não que ele não tinha. Ele confessa pecado aqui em capítulo 9. Mas ele tinha um testemunho muito, muito limpo. E Deus disse: eu vou mandar Gabriel para ele. Uma das profecias mais incríveis nas Escrituras se encontra aqui em versículos 24 a 27. Gabriel explica essa profecia para ele. Nós não estamos na aula da escatologia, então não vou explicar isso, mas basicamente mostra o que aconteceria com Israel, Jerusalém especificamente, que o Messias ia chegar, que ele ia ser crucificado. Não usa esse termo, mas você pode ler sobre isso em versículo 26. E liga até com o tempo do anticristo e com o versículo 27. Inclusive, em versículo 27 diz: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, falando do anticristo, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, como Antíoco IV Epifânio fez com o porco no altar no templo. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E Jesus fala sobre isso em livros como Mateus, Marcos e Lucas, ligando Antíoco IV Epifânio com o próprio anticristo. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, não vou explicar todos os detalhes aqui. Não é hora de explicar isso. Mas nós queremos entender aqui que a missão de Gabriel para Daniel era explicar essas coisas proféticas, essas visões, etc., para Daniel, porque ele era um homem muito amado. Daí, você não vê mais Gabriel de uma forma explícita. Em algumas passagens, alguém pode achar que é Gabriel, mas a Bíblia não fala. Mas, continuando, saímos do Velho Testamento, entramos no Novo Testamento, o livro de Lucas. E no livro de Lucas, antes do nascimento de Jesus e antes do nascimento do primo dele, João Batista, o pai de João Batista era o sumo sacerdote, o sacerdote, e sendo filho de Arão, ele foi escolhido para oferecer incenso no templo. Diz aqui em Lucas 1:9, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Esse homem, Zacarias, ele e a esposa dele eram pessoas bem justas, pessoas que honravam a Deus
com as suas vidas. E versículo 10 de Lucas 1, e toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E o que eu vou dizer para vocês agora, notando que agora Gabriel vai chegar, mostra como o calendário de Deus, sabe, as coisas estavam acontecendo. Ele falou sobre o fim em Daniel. Agora aqui, esse mesmo Gabriel aparece, não para Daniel essa vez, ele aparece para esse homem chamado Zacarias. Versículo 11, e um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar, o altar do incenso. Então, posto em pé, parece que ele está tipo no chão, mas ele é um anjo, o anjo do Senhor. Nós sabemos que é Gabriel por causa de versículo 19, onde ele diz, eu sou Gabriel. E esse nome Gabriel quer dizer homem de Deus. Interessantemente, Gabriel, homem de Deus. Mas aqui diz, versículo 12, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Não é interessante essas reações dos homens vendo os anjos? Eles não observaram, então, uma mulher loira, bem bonita, não observaram um bebezinho com uma harpinha, não, nada disso. Cada vez é uma figura que causa medo. Esses são seres do céu, santos e fortes, e aqui Zacarias, sabe, assustado, ele acaba turbando-se e cai. Temor sobre ele. Versículo 13. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Então, ficava enfatizando João Batista e o nascimento dele, que ia ser milagre, porque Zacarias e a Isabel, eles não tinham como ter bebê. Deus ia fornecer um milagre. E fala que esse ia ser no poder de Elias, segundo a profecia de Malaquias, no livro de Malaquias, 4º capítulo. Ele enfatiza isso aqui em versículo 17. Vamos para o versículo 18. E disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel. Eu não sei se vocês estão podendo entrar nessa história comigo. Mas esse homem era um homem da Bíblia. Esse Zacarias, homem justo, servindo a Deus no templo, oferecendo incenso. Imagina uma pessoa aparecendo perto do altar onde você está. E você percebe que é um anjo, um ser de Deus, profetizando que você vai ter filho. E você sabe o que aconteceu no Velho Testamento com Daniel e outros. E ele que falou com Daniel diz para você, eu sou Gabriel. Não sei como isso impactou Zacarias. O mesmo anjo que conversou com Daniel está conversando comigo? Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então ele ficou mudo, não podendo falar. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse um tempo. E saindo ele não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens.
E daí termina essa parte. Mas Gabriel não terminou a obra que Deus revela para nós. Aqui, versículos 26 a 38, o mesmo anjo Gabriel aparece para Maria. Maria vai dar à luz o Jesus. Jesus vai ser o primo de João Batista. No 6º mês, versículo 26, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Interessantemente, o anjo aqui percebe que ela não é bendita acima das outras mulheres, como se ela fosse superior, talvez sem pecado. Ela tinha pecado, ela era uma pecadora, ela precisava de Jesus como Salvador também. Ele diz aqui: bendita és tu entre as mulheres. E alguém fala: mas por que ela? Porque Deus decidiu usar ela como a mãe de Jesus. E nós não temos outra razão. Isabel era uma mulher muito abençoada, uma mulher que servia a Deus, uma mulher justa, mas Deus não lhe deu isso para ela, mas deu para Maria. E deu a missão para Gabriel fazer o que Gabriel fez, e para Miguel, outro anjo, fazer outra coisa. Deus escolhe quem ele quiser. Ele pode usar anjos santos e homens pecadores, mas ele usa quem ele quiser. E versículo 29, e vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Então ela ficou com medo também. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E ele faz mais sobre Jesus, pode ler, mas versículo 34, e disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E não explica para nós como que ele se ausentou. Mas, novamente, usando a palavra anjo, Gabriel era um mensageiro celestial, dando para as pessoas profecias de eventos futuros. Para Daniel, eventos bem futuros, mas para Zacarias e para Maria, não. Coisa que ia acontecer só alguns meses depois da palavra profética aqui. E esse anjo, Gabriel, também pelas palavras que notamos no livro de Daniel, ele mostra para nós como há acontecimentos na terra que se ligam com acontecimentos entre os anjos. Eu não posso falar muito mais sobre isso, porque a Bíblia não fala muito mais, mas na próxima aula, Deus permitindo, nós vamos estudar sobre Gabriel. Desculpa, falei que eu estou cansado. Sobre Miguel. E quando estudamos sobre esse arcanjo Miguel, nós vamos notar mais coisas sobre o que acontece entre os anjos e batalhas e como essas coisas afetam o que acontece nas nossas vidas. Deus abençoe.